Sou conhecida como uma mulher pecadora. Os meus atos, os meus erros que falam por mim. Então decidi parar de ficar me explicando e resolvi mudar de vida. O meu comportamento não era bom, o meu comportamento não era correto diante da sociedade. Por isso que eu era conhecida como uma mulher pecadora. Foi quando eu resolvi, eu fiquei sabendo de Jesus, ignorei todos os olhares masculinos, entrei na casa de Simão, fui por trás em Jesus, ele que estava inclinado sobre uma mesa, fui por trás aos seus pés e cobri os seus pés com os meus beijos. Eu trazia na minha mão um vidro como esse, um jarro de alabastro, todo cheio de perfume, um perfume caro. Depois que eu cobri os pés de Jesus com os meus beijos, eu ungi os seus pés com perfume, com unguento. Depois eu sequei os seus pés com os meus cabelos. Eu decidi fazer isso para expressar a minha adoração ao Senhor. Um homem que demonstrou tanto amor por nós mulheres, passou por cima de toda a cultura naquele período, passou por cima da sua reputação ser prejudicada. Então, esse foi o ato de adoração que eu escolhi. Enquanto eu fazia isso, um homem naquela sala, ele pensava, por que Jesus, sendo um homem, filho de Deus, deixava uma mulher pecadora como eu beijar os seus pés? E Jesus, como sempre inteligente, conhecendo os nossos pensamentos, o repreendeu severamente. Mas a mim, ele disse uma das frases que eu nunca mais me esquecerei. Ele disse: mulher, os teus pecados estão perdoados. Vá, a sua fé te salvou. Você pode escolher ser como eu, não pecar mais. Você pode decidir adorar esse Jesus com o que você tem de melhor. O meu melhor naquele dia eram as minhas lágrimas sinceras diante do Senhor. O meu conselho para você, mulher: adore ao Senhor. Não fique conformada na posição em que você se encontra, mas conheça esse Jesus. Meu nome é Maria. Sim, eu sou a famosa Maria que deu luz a Jesus, o Salvador de toda a humanidade. Olha, não existem palavras que possam descrever o tamanho da minha felicidade por ter sido incumbida de tal missão. Eu fui muito abençoada, e tudo isso sobre mim é verdade. Tudo começou quando eu estava na cidade de Nazaré, e um anjo chamado Gabriel veio até mim e me saudou e disse que eu era muito abençoada e que Deus estava comigo. Uma outra versão da palavra vai dizer que bendita és tu entre as mulheres. Olha, eu ouvi dizer também que muitas pessoas usam dessas palavras do anjo como pretexto para me adorarem. Bendita quer dizer abençoada, mas eu não vejo motivo para as pessoas me adorarem por causa disso. Uma vez que quem deu a vida por todas as pessoas foi Jesus Cristo, não eu. Bom, o anjo continuou dizendo que Deus estava muito contente comigo e que eu daria a luz a Jesus e ele seria um grande homem, o Filho do Deus Altíssimo. Veja, Filho do Deus Altíssimo. Só aí você já consegue entender qual era a minha única missão nessa história toda: gerá-lo. Só. Mas só essa ideia de gerar uma pessoa já me causou muito espanto, porque eu era virgem. E como isso poderia acontecer? Mas então o anjo me explicou que tudo aconteceria de forma sobrenatural, então eu fiquei muito mais tranquila. Mas eu também sei de pessoas que me chamam de Virgem Maria até hoje.
O que não faz sentido. E o que me faz pensar que essas pessoas não leram a história corretamente. Porque veja, quando o anjo veio até mim, eu já era noiva de José e me casei com ele em seguida. Logo após o nascimento de Jesus, o meu casamento com José foi normal, como qualquer outro. Então esse título não se encaixa mais em mim. Inclusive a palavra de Deus diz dos irmãos e irmãs que Jesus tinha, que eu gerei depois. Bom, as pessoas também dizem que eu sou mãe de Deus. E olha, esse termo para mim é muito pesado. Como eu, uma mulher pecadora como qualquer outra, eu sou humana. Como eu poderia ser mãe do Deus Santo que criou todas as coisas? Isso não entra na minha cabeça. Não faz sentido. E a Bíblia diz que todos pecaram. E quando ela diz todos, ela me inclui. Eu não estou isenta disso. O único que não pecou foi Jesus Cristo. O resto, todo pecou, inclusive Maria. Bom, mas da mesma maneira como Cristo esteve dentro de mim, Maria, Ele pode habitar no coração de todo pecador que se arrepender e aceitar Jesus como Salvador, como eu também precisei aceitá-lo como meu Salvador, e afirmei: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Bom, com tudo isso, existem algumas coisas que vocês devem aprender. Tudo o que a Bíblia diz com relação a mim é verdade, e vocês não podem negar isso. Mas, sempre que forem fazer alguma afirmação, tomem cuidado para não criarem ou acreditarem em doutrinas que vão contra a palavra de Deus. Digam sim à palavra de Deus, mas quando disserem a palavra de Deus, digam ela como ela é, sem adicionar e nem tirar nada. Eu sou da região de Samaria e por isso muitos me conhecem como mulher samaritana. E hoje eu vim contar para vocês a experiência mais maravilhosa da minha vida. Um dia eu fui pegar água no poço, como eu sempre faço. E de longe eu vi que tinha um judeu sentado perto da fonte. Então eu continuei. Quando eu me aproximei, ele falou comigo. Ele me pediu que eu desse água para ele. Vocês sabem, homem não fala com mulher, judeu não fala com samaritano. Então eu olhei para ele e falei assim: como o senhor pode me pedir água? Eu sou samaritana, o senhor é judeu. E aí ele me disse: se você soubesse quem eu sou, você que ia me pedir água. Eu já tinha visto que ele não tinha um balde. Pensei: como que ele vai me dar água se ele nem tem um balde? Aí eu falei para ele: por acaso o senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? E ele, sem me afrontar, me respondeu: quem bebe dessa água vai ter sede novamente, mas quem beber da água que eu dou, da água viva, nunca mais terá sede. É uma água que jorra, uma fonte de vida eterna. Então eu entendi que aquela água que ele estava falando não é a água que eu posso pegar com um balde, carregar com os meus braços. Então eu falei para ele: Senhor, me dá dessa água. Foi aí que ele começou a falar sobre mim, a perguntar sobre a minha vida, e ele sabia sobre mim. Aquele judeu estranho, que eu nunca tinha visto, conhecia os meus pecados. Foi então que eu olhei para ele e perguntei: Senhor, como isso pode acontecer? Eu já ouvi falar sobre o Messias. Então ele olhou para mim, e eu jamais esquecerei aquele tom de voz e aquelas palavras. Ele disse: eu sou. Ele era o Messias. Eu não pude conter a minha emoção e tudo que eu podia sentir naquele momento. Então, eu olhei para ele e saí rápido e corri pela cidade. Todo mundo que eu via pelo caminho, eu contava essa história. Aquele homem era o profeta, aquele homem era o Messias. Meu nome é Vasti, ex-rainha da Pérsia. Meu nome significa beleza. Mas essa beleza me levou à ruína. E eu vou contar para vocês por quê. Meu marido, o rei Xerxes, era muito vaidoso e gostava de exibir as suas riquezas e a beleza de sua rainha. E um dia ele resolveu dar uma grande festa para os príncipes de todas as províncias. No final dessa festa, ele pediu para que me chamasse, para que ele pudesse exibir a beleza de sua esposa diante dos seus convidados. E eu decidi não aceitar. E eu decidi desobedecer o rei e o meu marido.
E eu sofri as consequências. Eu fui destituída do meu trono. Fui substituída por Esther. E até hoje eu sou conhecida como uma mulher tola e desobediente. Eu sou a mulher do fluxo de sangue. Melhor dizendo, que tinha um fluxo de sangue. Eu ficava na minha casa e eu não podia sair durante 12 anos, porque eu corria o risco de ser apedrejada na rua. Aflita, desesperada, gastei todo o dinheiro que eu tinha com médicos, de todas as formas possíveis, todas as chances que me apresentavam, eu pagava para ficar livre daquilo, para ficar livre daquela enfermidade. Só que tudo foi me proposto para tirar o meu dinheiro, e isso foi feito. Fiquei pobre e enferma. As minhas esperanças já tinham acabado, mas eu ouvi que o Messias iria passar por aquela cidade, ali pertinho, naquela rua. Então, pensei, por que não? É minha última chance. Eu não podia fazer mais nada. Era o meu último fôlego. Só que como eu iria sair na rua? Eu fui em caminho da morte, porque eu poderia ser apedrejada ao sair na rua, ou ao encontro da vida. Peguei e fui. Só que ao chegar lá tinha muita gente, era uma multidão, todos precisando de Jesus, todos precisando de um milagre, todo mundo conversando e clamando. Todo mundo tem um milagre para pedir para Jesus. Então eu fui, adentrei no meio daquela multidão, e todos me apertavam. Eu estava relando em todo mundo, então eu me cobri para não ser percebida pelas pessoas. Então eu me lancei. Pensava no meu coração, se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, que seja na orla, na beirada do teu manto, eu vou ser curada. E fui. Relei. De repente ele parou e eu fiquei esperando a pedra. Ele parou e perguntou: quem me tocou? Ouvi alguém dizer: mestre, mas tem um monte de gente te tocando. Mas eu fiquei ali parada, quieta, imóvel. Ele falou: de mim saiu o poder. Eu já tinha sentido a cura, dele saiu o poder e de mim saiu aquela enfermidade. Eu já sabia que eu tinha sido curada. Mas eu fiquei apreensiva de falar que era eu e fiquei ali escondida. Mas depois eu me levantei e disse: mestre, fui eu quem te tocou. Eu toquei o Senhor. E diante daquela multidão, eu falei o porquê que eu tinha tocado e o que tinha acontecido comigo após eu ter tocado em Jesus, que eu tinha sido curada. Vocês, homens, mulheres, jovens, se eu tenho um conselho para te dar hoje, coloque a sua fé em prática, pois Jesus disse que a minha fé tinha me salvado. Meu nome é Marta. E infelizmente eu não sou lembrada na Bíblia por um bom exemplo que dei. Na verdade, todas as vezes que sou lembrada é porque querem alarmar as mulheres para não serem como eu fui, muito menos fazerem o que eu fiz. Mas a verdade é que eu tive um encontro muito especial com Jesus. Um encontro que mudou a minha vida. Chegou até a mim a notícia de que Jesus estava vindo para a minha cidade. E eu fiquei muito animada, porque é claro que eu queria receber a Jesus na minha casa. Todos falavam sobre ele, quem não iria querer recebê-lo? Mas eu sabia que tinha muita coisa a ser feita. Chamei a minha irmã Maria para que nós pudéssemos começar a preparar tudo o que devia ser preparado. Jesus já estava chegando, nós ainda não tínhamos terminado. Começamos a preparar tudo ainda mais rápido quando, de repente, ouvimos a voz de Jesus entrando pela sala. Eu gelei. Virei para Maria e quando olhei, ela não estava mais ali. Olhei de novo e ela tinha me deixado sozinha. Estava sentada nos pés de Jesus ouvindo o que ele tinha para falar. Eu não preciso nem falar o quão brava eu fiquei. Como ela podia ter me deixado sozinha? Como ela podia ter me deixado sabendo tudo o que precisávamos fazer?
Entrei na sala em que Jesus estava. Fui em direção a ele e disse: Senhor, não te importas que minha irmã fique aí? Mande que ela venha me ajudar. E eu tinha certeza que Jesus me daria total razão. Afinal, eu estava trabalhando para receber a ele. Mas eu estava enganada. Jesus olhou para mim de uma maneira como só ele consegue olhar e disse: Marta, Marta, você anda chateada e preocupada com muitas coisas. Bem, ele tinha razão. Eu estava chateada porque Maria não estava me ajudando e estava preocupada se teríamos comido o suficiente ou se a casa estava arrumada o suficiente. Mas ele não queria apenas me repreender, ele queria me ensinar algo. As palavras seguintes de Jesus chegaram a mim como perfume ao meu coração. Ele disse: Maria, porém, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E ele estava certo outra vez. O meu encontro com Jesus me fez perceber que eu não devo perder tanto tempo com coisas passageiras. Jesus me ensinou que eu devo gastar os meus dias com coisas que permanecem. Jesus também me ensinou que a melhor escolha sempre será a de me sentar aos pés dele para ouvi-lo falar. Eu sou sunamita, moro na cidade de Sunem. Um dia estava passando pela minha cidade o profeta Eliseu e eu convidei para tomar sua refeição em casa. Depois de um tempo, virou um costume dele. Sempre que passava por Sunem, o profeta parava em casa, tomava suas refeições e descansava. Então eu conversei com meu marido que eu queria construir um quarto para Eliseu em casa, porque eu tinha plena convicção de que ele era um homem de Deus. Depois de um tempo dessas visitas, um dia Eliseu pediu para seu empregado Geazi me perguntar o que eu queria em troca de tudo aquilo que eu estava fazendo por ele. Mas eu não queria nada, eu não precisava de nada. Mas Geazi disse a Eliseu que eu não tinha filhos e que meu marido já era muito velho para que isso pudesse acontecer. Então ele me chamou e disse: no ano que vem, nesse mesmo tempo, você carregará um filho nos seus braços. Eu não acreditei muito, então pedi para que ele não mentisse para mim, porque ele era um servo de Deus. Mas no ano seguinte, naquele mesmo tempo, eu dei à luz a um filho. Anos se passaram e um dia meu filho saiu de casa para encontrar o seu pai na época da colheita. E minutos depois, voltaram com meu filho chorando e gritando com uma enorme dor de cabeça e eu não sabia o que fazia. Então eu segurei meu filho nos braços e minutos depois ele morreu. Eu peguei meu filho, levei para o quarto de Eliseu, coloquei em sua cama, pedi para que os empregados pegassem uma jumenta e fui atrás de Eliseu. No meio do caminho, Geazi me encontrou e me perguntou como iam as coisas, sobre meu filho, sobre mim, sobre meu marido. Eu olhei para ele e disse: vai tudo bem. Mas quando eu encontrei Eliseu, eu caí aos seus pés e chorei. E perguntei: por acaso eu te pedi algum filho? Eu não te pedi que não me enganastes? Eu não sabia o que fazer. Então Eliseu foi comigo até minha casa, fechou a porta e orou a Deus. E depois ele se deitou sobre o meu filho, colocou o rosto dele sobre o rosto de meu filho, as mãos com as mãos dele, e nada aconteceu. Então ele levantou, andou de um lado para o outro e nada acontecia. E outra vez ele se deitou sobre o meu filho. E meu filho espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então eu caí aos pés de Eliseu, peguei meu filho e saí, porque eu tinha plena certeza de que tudo estava bem. Vamos aplaudir ao Senhor. Você, mulher, pode escolher continuar sendo como a mulher pecadora é, ou foi. Ou você pode escolher ser como ela fez, oferecendo o perfume. Você pode escolher ser humilde como Maria, que gerou o Salvador. Você pode gerar, não Salvador, mas você pode gerar filhos para o Senhor.
Você pode escolher ser como a mulher de Sunem, a mulher sunamita, cujo filho morreu. E ela, com toda a ousadia, quando alguém lhe perguntava, ela respondia: vai tudo bem. Você pode escolher ser como Marta, trabalhar bastante e deixar as coisas do Senhor de lado. Mas não se esqueça que ele, apesar de carinhosamente, ele repreendeu Marta. Você pode escolher ser como a irmã Dalva, que foi curada de leucemia, porque ela servia e serve ao Senhor. Você pode escolher ser como a Jaque, que serve ao Senhor e foi curada de um tumor. Você pode escolher ser como a tia Du, que depois de um casamento que não deu certo, a Bíblia diz que o solitário habitaria em família. E ela tem uma família com bastantes netos. Você pode escolher vencer o luto através de Jesus e continuar na sua caminhada. Mesmo quando o luto chegar, o Senhor pode transformá-lo em festa. Você pode escolher ser como Abel ou não. Abel foi liberta do cigarro, no nome de Jesus. Você pode escolher ser como a rainha Vasti. Ela é lembrada hoje como uma mulher tola, mas você pode escolher honrar ao Senhor, honrando o seu marido. Você pode escolher ser como a mulher do fluxo de sangue, esperar acabar todo o seu dinheiro, ou ir antes, em busca do Senhor, e colocando também a sua vida em risco, em meio à multidão. E você pode escolher ser como a mulher samaritana, que deixou o seu cântaro, correu para a cidade, e a Bíblia disse para ela: muitos homens, já não é pelo seu dito que temos visto, que temos crido, mas é porque nós temos visto ele, o próprio Messias, e nós sabemos que ele é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Essas mulheres fazem a diferença por onde passam. Está para você essa escolha: levar a paz como Débora, como uma juíza. Está para você a escolha: combater o pecado e fazer a diferença no seu trabalho, na sua casa. Interessante que quando nós vemos algumas famílias, mulheres de Deus, elas conseguem dizer: não, aqui é o meu território. Como Jael disse para Sísera: entra, meu senhor, entra. E ele entrando na sua tenda, a Bíblia diz que Jael, ele lhe pediu água e ela lhe deu leite. E ele adormeceu. E a guerra foi ganha, porque Jael matou Sísera no nome do Senhor. Quando estiver no seu território, é você, mulher, que manda, no nome do Senhor. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, que Ele estando nas nossas vidas, nós podemos fazer a diferença. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Graça e paz. De todos esses exemplos que nós vimos e ouvimos, de fato fica para cada uma aqui, especialmente as mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher, né? Fica para cada mulher aqui pensar que tipo de mulher, qual exemplo você quer para a sua vida e que exemplo você quer ser. Não só se ocupando em olhar para a vida dessas mulheres e talvez até se auto-justificando: também tem aquela da Bíblia que pisou na bola, que fez errado. Mas o que compete a você hoje, mulher, é que de fato você seja o bom exemplo, como muitas mulheres aqui apresentadas. Foi muito interessante que foi colocado aqui as mulheres da Bíblia como exemplo para nós, as que fizeram certo, as que fizeram errado, mas depois se acertaram, e a Vasti, que até hoje é conhecida como uma mulher que não fez o que era certo. Mas e nos dias de hoje? O que a palavra de Deus tem para cada mulher? Para as mulheres que aqui estão. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 31, versículo 10: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor
muito excede o de finas joias. Por isso que a mulher não deve sair à mostra. Por isso que a mulher não pode se vestir de qualquer jeito. Por isso que a mulher não pode ser barata. Por isso que a mulher não pode ficar aí se oferecendo. A Bíblia fala que aquela que é virtuosa, o seu valor excede e muito ao de finas joias. A mulher que se desvaloriza está desvalorizando o que Deus mesmo concedeu a ela e confiou a ela. E está desprezando a sua própria palavra. Eu não vou entrar no mérito da mulher para com o seu marido, porque eu não estou falando só a mulheres casadas, porque o Dia Internacional da Mulher é para todas as mulheres, solteiras, casadas, viúvas. E tanto que o versículo 25 fala que essa mesma mulher virtuosa, no mesmo capítulo 31, a força e a dignidade dela são os seus vestidos. Mulher, quando olharem para você, você precisa estar vestida de força e de dignidade. Uma mulher a ser respeitada. Uma mulher que não se faça piadinhas com o seu nome em nenhum ambiente, porque você é digna. E para encerrar a meditação, porque hoje nós já tivemos esses exemplos maravilhosos e a palavra foi pregada a partir do momento que cada texto contando a história dessas mulheres foi declarado à igreja. Mas eu quero concluir com o versículo 26 sobre ainda esta mulher virtuosa. Diz assim: fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Mulher virtuosa, quem a achará? A mulher virtuosa deve ser sábia e deve ter sempre em sua boca uma instrução de bondade. Não combina com mulher virtuosa ser má, ser rude, ser grossa. Eu disse que eu não vou entrar em casamento, mas é inevitável falar agora para essas mulheres boca dura com o marido. A mulher virtuosa é totalmente diferente do padrão que o mundo tem dito que a mulher deve ser. Ela deve ser forte? Sim, muito forte. Mas ao mesmo tempo que ela deve ser forte, a palavra de Deus diz que ela também é digna. Há um tempero aí. E estas duas coisas misturadas são o seu vestido. Está vindo lá uma mulher forte, portanto agradável. Está vindo lá uma mulher forte, portanto sábia. Está vindo lá uma mulher forte, portanto bondosa. Essa é a mulher virtuosa. Amém? Quero concluir essa palavra assim. Não vou pregar de novo. Você já ouviu tudo que Deus tinha para falar com a sua vida, com o exemplo de cada mulher e os exemplos vivos que nós temos na igreja. Mulheres que confiaram e creram no Senhor e foram curadas. Mulheres que creram no Senhor e venceram, para a honra e glória do seu nome. Amém? Que Deus abençoe a cada mulher em nome de Jesus.